Mateus capítulo 6, versículo 1 diz assim: guardai-vos de fazer a vossa caridade e obras de justiça diante dos homens, com o fim de serem vistos por eles. Caso contrário, não tereis qualquer recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por essa razão, quando deres um donativo, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas, nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Com toda certeza vos afirmo que eles já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando deres uma esmola ou ajuda, não deixe a tua mão esquerda saber o que a direita fez, para que a tua obra de caridade fique em secreto. E o teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. E quando orardes, não seja como os hipócritas, pois que apreciam orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem admirados pelos outros. Com toda certeza vos afirmo que eles já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando orares, vai para o teu quarto, fechado a porta, orarás ao teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que vem em secreto te recompensará plenamente. E quando orardes, não useis de vãs repetições, como fazem os pagãos, pois imaginam que devido ao muito falar serão ouvidos. Portanto, não vos assemelheis a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe tudo o que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Por essa razão vós orareis: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão diário, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos conduz em tentação, mas nos livros do maligno, porque o teu reino, o poder, a glória para sempre, amém. Pois se perdoardes os homens as suas ofensas, se perdoardes aos homens as suas ofensas, assim também vosso Pai celeste vos perdoará. Entretanto, se não perdoardes aos homens, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. E quando jejuardes, não mostreis com um aspecto sombrio, como os hipócritas, pois eles desfiguram o rosto com intenção de mostrar às pessoas que estão jejuando. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça, lava o teu rosto, pois assim não parecerá aos outros que jejua, e sim ao teu Pai que vem em secreto, e Ele te recompensará. Jesus então vai tocar no ponto principal, porque é o ponto que move todo homem que tenta ter um relacionamento com Deus. Jesus ele vai falar então da religião. Ele vai falar da religião que Deus espera, a religião correta segundo a pessoa do Senhor Jesus. Amém? Amém? A palavra religião vem do latim religare, e essa palavra ela descreve então, digamos que qual é a expectativa de Deus. Deus ele quer religar seu relacionamento com o homem. Para isso ele envia Jesus, uma vez que Jesus é o caminho, ou seja, então ele é esse elo de ligação entre o homem e Deus. Eu acho que vocês não creem nisso não, vocês creem nisso aí? Quem crê nisso aí, que Jesus é o caminho? Jesus é o caminho que liga o homem a Deus. E se o homem está ligado com Deus, ele vai religar outros homens, outras pessoas também a Deus. É importante falar, querido, que antes de falar da religião correta, Jesus ele vai destacar que há um tipo de religião que não é correta. O apóstolo vai dizer que a religião que Deus espera é aquela que cuida das viúvas e aquela que cuida dos órfãos. Jesus ele veio fazer exatamente isso. Ele veio nos resgatar, uma vez que éramos filhos perdidos, pródigos, havíamos perdido a nossa paternidade, o nosso DNA, havíamos perdido a noção de casa, e Ele veio nos resgatar como filhos.
e nos colocar na condição de filhos, filhos gerados em seu sangue. E uma vez nos colocando nessa condição de filho, Ele também nos transforma num tipo de noiva, aguardando o encontro real com Ele, que é o noivo. Então essa é a verdadeira religião, aquela que adota pessoas que viviam à margem da morte, pessoas que viviam à margem do pecado, à margem da destruição, pessoas que não estão sozinhas, abandonadas, pessoas que possuem um pai que as atende em suas aflições, que possuem um noivo que ama de uma forma inexplicável. Esta é a verdadeira religião que a Bíblia fala. E quando a Bíblia destaca a verdadeira religião, quando Cristo no Sermão do Monte, Ele destaca a verdadeira religião, é porque há a possibilidade de nós nos movermos numa religião que é falsa, de nós nos movermos numa religião que não está correta. E é interessante que quando nós lemos aqui o texto de Mateus 6, do 1 ao versículo 18, Jesus ele vai basicamente falar duas coisas: a religião de vocês não pode ser parecida nem com a religião dos fariseus, ou seja, aqueles homens que eram extremamente legalistas, que achavam que faziam tudo que Deus esperava. Não, vocês não podem ter uma religião como a deles. Mas por outro lado, vocês também não vão ter um tipo de religião parecido com a dos pagãos. De um lado nós temos o extremista, o legalista, o que achava que fazia tudo que Deus esperava, e do outro lado nós temos o cara que não tem noção nenhuma a respeito disso. Então ele diz: não é parecido nem com um nem com o outro. Então Jesus ele vai nos indicar a um tipo de religião parecido com a religião que ele veio praticar. Algumas pessoas não gostam de usar esse nome. Não, Jesus não é religião. Sim, Jesus é uma religião. Aliás, a única religião, o único capaz de levar o homem a Deus. Você crê nisso em nome de Jesus? A primeira coisa que eu quero que você entenda, querido, quando nós lemos esse texto, é que parece que há uma certa discrepância entre o que o Senhor Jesus fala em Mateus capítulo 6, versículo 1, e Mateus capítulo 5, versículo 16. Porque há 4 semanas atrás, nós lemos aqui Mateus 5,16, e o Senhor Jesus convoca os seus discípulos e diz: olha, deixa a luz de vocês resplandecer diante dos homens, para que os homens vejam as suas boas obras, a fim de que eles glorifiquem o Pai que está nos céus. Amém. Então já é para as minhas obras iluminarem os homens. Mas aqui Jesus está dizendo: não, você quando for praticar alguma obra diante dos homens, vai fazer isso no secreto. Pastor, será que não tem algum tipo de discrepância? Será que Jesus ele não confrontou o que ele mesmo disse? Ele não entrou em contradição? Observando versículos isolados num tempo verbal, aqui a impressão que dá que sim, mas a substância, mas o que o Senhor Jesus estava querendo dizer, não está em confronto. Basta nós observarmos com muita proximidade o que Ele está dizendo. E Ele está dizendo: olha, vocês vão praticar as boas obras, e as obras que vocês praticarem perante os homens vão fazer com que os homens estejam induzidos a glorificarem o Pai. E aí quando Ele está dizendo aqui no capítulo 6, Ele está dizendo: mas isso vai ser feito, vai ser praticado por você, dentro de você em secreto. Então a forma de nós resolvermos essa suposta discrepância é entender, querido, que as nossas boas obras, elas devem ser públicas, para que a nossa luz brilhe diante dos homens. Mas a nossa devoção a Deus, ela precisa ser secreta, para que a gente não se vanglorie daquilo que a gente fez para os homens. O objeto aqui é a glória, e ele está localizado na pessoa do Senhor Jesus. Quando eu pratico as minhas obras diante dos homens, com a finalidade de louvar a mim mesmo, eu estou roubando a glória que pertence a Jesus. Mas quando a minha intenção, como a gente cantou aqui, é mais dele, a fim que eu sirva a todos, para que ele seja glorificado,
eu estou saindo de cena para que ele entre. Basicamente, querido, o que o Senhor Jesus, ele estava querendo dizer é o seguinte: nós precisamos mostrar aquilo que nós estamos querendo esconder. E por muitas vezes nós queremos esconder muita coisa. Dentro do nosso coração a gente esconde o pecado, dentro do nosso coração a gente esconde uma mágoa, uma vaidade, um ódio, uma revolta, uma tristeza, um sentimento que não provém dele. E ele está dizendo, basicamente você vai fazer isso. Ao invés de esconder esse sentimento, você vai mostrar ele. Uma vez que quando nós mostramos os nossos sentimentos mais complexos, mais conflitantes que nós temos dentro de nós mesmos, nós mostramos isso para ele, nós estamos buscando cura. A exortação prática é essa: vocês confessam os pecados, vocês são curados por fazer isso. Então você vai mostrar aquilo que você está querendo esconder, e aquilo que você está querendo mostrar, porque você quer mostrar as coisas boas que você faz, isso você esconde. Você mostra o que você quer esconder, e você esconde o que você estava querendo mostrar, a fim de que Deus seja glorificado. Você está entendendo isso, querido? Nós devemos manter a nossa piedade em secreto, porque essa glória, querido, essa glória, ela deve ser dada apenas a Deus. Quando eu estou dando a minha esmola a alguém, quando eu estou dando a minha ajuda a alguém, a minha misericórdia a alguém, e eu busco o merecimento e a glória por aquilo que eu faço, eu estou ficando com a recompensa dada pelos homens. Mas nós não estamos aqui para receber uma recompensa dada pelos homens. Aliás, querido, esse é o nosso grande problema hoje. A igreja cristã, querido, ela tem passado por uma séria crise de identidade, do qual, ao que me parece, querido, eu não posso ter medo de falar isso, porque eu estou aqui na condição de ser confrontado, porque eu faço parte desse sistema corrupto que há no meio de nós. Mas ao que me parece, querido, que Cristo não é suficiente para nós. Irmãos, quando João vai citar isso em João 3,30, que ele cresça e eu diminua, João está entendendo, querido, que o único capaz de promover algum tipo de recompensa ao homem chama-se Jesus. João não foi qualquer homem. João foi um homem que carregava uma mensagem de arrependimento, e a mensagem de arrependimento é aquela que prepara o caminho para a salvação. E ele disse: não é o nosso respeito, não é sobre nós, é sobre ele. E hoje em dia, querido, você me perdoa falar isso, mas nós, a igreja aqui, cada um de nós movimentamos o mercado, uma palavra que é uma das palavras mais estereotipadas no nosso meio hoje, que é a palavra do meio gospel, do qual Jesus parece não ser suficiente para nós, e nós precisamos da manifestação do homem no nosso meio, meio que para ser suficiente. A música cantada hoje, o homem está no centro. A antropologia ensinada por todos os estudos sociais coloca um homem no centro. A igreja tem colocado o homem no centro. Segunda-feira você vai à igreja para buscar uma coisa, terça outra coisa, quarta outra coisa, quinta outra coisa, sexta outra coisa, sábado outra coisa, domingo outra coisa. Nós estamos no centro. E a chamada nesta noite do Espírito Santo é para que nós façamos valer essa canção que nós cantamos agora há pouco, mais de ti e menos de mim, para que a gente saia dessa cena e a gente deixe esse lugar ser ocupado pela pessoa correta, e essa pessoa é o Senhor Jesus. A glória é para Ele. Aleluia. Você pode dar um brado aí em nome de Jesus? Apesar disso, muito dentre as próprias autoridades acreditaram nele, mas devido aos fariseus, não declaravam a sua fé, para não serem excluídos da sinagoga, pois amaram mais a honra dos homens do que a glória de Deus. João 12:13.
Nos dias de Jesus, muitos aceitavam as verdades ditas por ele, queriam se alinhar à teologia dele, aos ensinos dele, o viam como Messias, mas uma vez que eles recebiam a glória dos homens, eles preferiam trocar a glória de Deus pela glória dos homens. E a pergunta que o Espírito Santo faz a mim: será que nós também não estamos fazendo o mesmo? Será que nós não estamos trocando, invertendo os papéis e colocando Jesus em nossa vida como uma figura de auxílio, e colocando Jesus em nossa vida como um ator coadjuvante, alguém que vai participar da nossa vida ativamente, mas com a finalidade de me promover? Nós não estamos aqui para usar o Evangelho para nos promover, mas nos nossos dias isso é comum. Pastores, cantores, igrejas, membros, nós fazemos isso. Nós usamos a adoração, a música, a palavra, a mensagem, tudo o que se refere ao reino para nos promover. E quando eu leio o Sermão do Monte, eu vejo o quanto eu ainda sou hipócrita, o quanto eu ainda sou falho. Por isso nós orávamos agora há pouco, que nós precisamos bater no nosso peito, reconhecer o nosso pecado e falar: eu preciso de misericórdia, porque eu estou tentando usar o meu relacionamento com Jesus para ganhar alguma coisa, que é um mero merecimento que vai ficar nessa terra. Querido, as notícias que nós temos hoje nos chocam. Nós estamos barganhando com o reino, nós estamos barganhando com Jesus, nós estamos fazendo negócios com Jesus. E a questão não é fazer negócio e barganhar, porque nós até podemos barganhar e fazer negócio, desde que o negócio que nós façamos seja abrir mão desse mundo para um outro negócio maior, que é o reino de Deus. Mas nós queremos usar o reino de Deus para barganhar alguma coisa aqui na terra. E quando Jesus começa a falar de religião, ele diz: eu vou confrontar vocês. E se tem uma coisa que o Senhor Jesus quer fazer comigo e com você nessa noite, é isso: confrontar a nossa religião. Porque pode ser, querido, que a nossa religião, por mais que a gente ache que estamos corretos nela, mas pode ser que nós estamos falhando nela, porque estamos nos assemelhando ou aos legalistas fariseus, ou aos ímpios pagãos. Mas a chamada dele é: vamos praticar uma religião incentivada pelo Espírito. Aleluia, aleluia, que coisa linda. Jesus é lindo, tremendo. Jesus, ele vai falar três coisas que basicamente movem todas as religiões no mundo inteiro. Ele vai falar de oração, de jejum e de esmola. Se você pegar o judeu, ele tem oração, jejum e esmola. Se você pegar o islã, o muçulmano, ele tem jejum, oração e esmola. Se você pegar o hindu, ele tem jejum e oração e esmola. Se você pegar o budista, o espírita, ele tem oração, jejum e esmola. Todo mundo faz isso. E agora Jesus vai falar de jejum, oração e esmola, só que na perspectiva de Deus. Querido, quando nós falamos de esmola, nós precisamos entender que a palavra esmola no grego é a palavra elemusuné, que traduzindo para nós seria misericórdia, piedade. Irmãos, é um desafio hoje encontrar servos. Concorda comigo ou não? Que vontade vocês estão nesse sim. É ou não é um desafio? Eu fiz uma pegadinha. Aliás, não era muito pegadinha, porque tinha verdade do que eu estava falando. Mas na minha rede social aí, que tem o status, eu coloquei algumas sequências de frases voltadas à palavra servo. E eu somei lá quantas pessoas visualizaram as minhas mensagens. Quase 1000 pessoas. Apenas 7 pessoas me procuraram para saber se eu precisava de algo. Apenas uma pessoa insistiu: pastor, o senhor precisa de algo. Olhe para mim. Pessoas estão morrendo enquanto você fica na rede social, enquanto você fica mostrando a sua espiritualidade, enquanto você fica mostrando a felicidade do seu casamento.
lares estão sendo destruídos, pessoas estão morrendo. Enquanto nós, os embaixadores de Cristo, perdemos o nosso tempo, porque não somos servos. Mas Jesus não foi servo, foi? Mas o Sermão do Monte não tem como premissa me ensinar a ser igual a ele, sim. Mas a gente pega o remédio no domingo e joga fora na segunda. A gente reconhece que ele é bom, que ele é bíblico, mas ainda não usa. Queridos, eu quero que você entenda que se o desafio é encontrar um servo, é um desafio ainda maior encontrar um servo que se coloca numa condição de anonimato, que se coloca numa condição de querer servir, de querer ajudar, sem desejar nada em troca, sem desejar aparecer para as pessoas. Mas o Senhor Jesus está dizendo: eu espero a piedade de vocês, eu espero a misericórdia de vocês. Irmãos, Deus é misericordioso, e Ele espera que o seu povo também seja misericordioso. É o perfil dele, e se o buscamos, esse perfil precisa basicamente moldar, mover, estimular a nossa vida. A Bíblia diz em Atos capítulo 10, versículo 4, o seguinte: estarrecido com seus olhos fitos, o anjo indagou: que é, Senhor? Ao que o anjo lhe comunica, o que o anjo lhe comunicou: tuas orações e esmolas aos necessitados subiram como oferta memorial à presença de Deus. Nós estamos falando de um homem chamado Cornélio. Cornélio estava na sua casa, e ele orava a Deus, ele tinha piedade a Deus, e ele praticava misericórdia, e ele praticava piedade com as pessoas que estavam ao seu redor. Ele fazia isso, e a Bíblia diz que esse comportamento deste homem chamado Cornélio, mesmo nunca tendo um pastor que batesse na porta da sua casa pregando o evangelho para ele, mesmo não tendo um canal de TV sintonizado em algum programa evangélico, ouvindo uma mensagem de Cristo, mesmo nunca tendo recebido nenhum tipo de livro, mesmo nunca tendo recebido nenhum tipo de evangelismo, mas ele tinha algo dentro do seu coração que era o temor, e o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, e ele orava e ele praticava esmolas. E aí Deus olha para o Pedro e diz: Pedro, vamos levar o avivamento até lá, vamos levar o avivamento até lá. Querido, eu não sei se foi de fato Pedro que levou o avivamento até lá, mas eu tenho dentro de mim que Deus fez com que Pedro fosse até aquele lugar para mostrar: já tem alguém que está experimentando o avivamento muito longe dos parâmetros de Jerusalém. Sabe, querido, nós nos limitamos a uma religião movida por uma placa de igreja, nós nos movemos por uma religião movida ao que o nosso pastor acha, nós nos movemos numa religião ao que nós achamos, ao que nós aprendemos. Pode ser que tudo que você aprendeu dentro de uma igreja a tua vida inteira esteja errado. É hora de nós nos movermos por um temor ao Senhor, que vai nos dar um caráter parecido com o caráter de Jesus. Aleluia! Oh! E que vai nos colocar numa condição, na condição de servir, na condição de ser misericordioso, na condição de ser piedoso, e como Jesus, fazer isso, não porque buscamos recompensas dos homens, mas porque nós localizamos a nossa recompensa em outro lugar, do qual só Deus pode nos realizar, do qual só Deus pode fazer. E eu falo uma coisa para você, querido, com toda sinceridade: quando você busca a glória de Deus, em determinado momento você até pode agradar os homens, mas se você estiver priorizando a glória dos homens, eu diria que nunca você vai agradar a Deus. E o que é que nós queremos? Nós queremos a glória dos homens, a glória de Deus, os aplausos das pessoas, ou nós queremos ver os céus nos aplaudindo? Pastor, mas se você está pregando que a verdadeira religião é generosidade, tem muita gente que é generosa e nunca colocou o pé dentro de uma igreja.
Tem muita gente que é generosa e nunca ouviu falar do Evangelho. Pois é, por isso eu diria para você que generosidade não basta. Sabe por quê? Pablo Escobar também foi generoso. Vai lá em Medellín, vai lá no bairro onde ele morava. Tem gente que idolatra ele. Ah, mas ele derrubou um avião, matou crianças. Pois é. Um genocida também pode ser, para alguém, uma pessoa misericordiosa, generosa. O que o Senhor Jesus está levando em consideração aqui, querido, não é basicamente a nossa generosidade, mas Ele leva em consideração as motivações das nossas ações. O que é que está por detrás? Qual é o sentimento que está por detrás daquilo que eu estou fazendo? A questão não é sobre o que estamos fazendo, mas o que o nosso coração está pensando quando nós estamos fazendo. E o que o seu coração pensa quando você está fazendo? Como o seu coração se comporta quando você está ajudando? Quando você está sendo piedoso? Quando você está praticando a sua religião? Qual é a motivação do seu coração? Porque Jesus vai falar de 3 coisas que a gente faz muito aqui: esmola, oração e jejum. De esmola ele fala: quando você der esmola para alguém, não fica batendo palma. Quando você orar, não vai para a rua, que a gente mais gosta de fazer isso. Vamos para a praça orar, beleza? Vai fazer o que orando na praça? Para que você está orando na praça? Não, porque está todo mundo orando, a moda agora é essa, tem o céu na terra lá, então agora a gente tem que fazer também. É essa a motivação? Vamos jejuar, para quê? Para mostrar para todo mundo que eu sou espiritual? Jesus está perguntando, dentro da tua religião, qual é a motivação da sua religião? A sua espiritualidade é para quem? É para Deus ou para as pessoas? Quando você participa de uma reunião, de uma conferência, aquilo é para quê? Para você buscar o Espírito Santo, porque você podia fazer isso no seu quarto. Quando você sobe no monte é para quê? Porque você podia fazer isso dentro do seu carro. Qual é a motivação no seu coração quando você ora? Qual é a motivação no seu coração quando você jejua? Em especial hoje aqui, qual é a motivação do seu coração quando você dá esmolas? Amém, pessoal? Pastor, Jesus ele vai lá na alma, vai. Querido, praticamente há 3 hipóteses do que se passa no nosso coração quando a gente pratica a nossa religião. Primeira delas, pode ser que a gente só está querendo a glória dos homens. Quando eu ajudo, quando eu oro, quando eu jejuo, a minha religião é isso, para mostrar para os homens. Pode ser isso. Eu não estou dizendo que é isso, estou dizendo que pode ser, uma hipótese. Segundo, pode ser que a gente não tenha essa ilusão. Imagina, eu não quero aplauso de ninguém, eu não quero a glória de ninguém, tá? Eu não demonstro isso externamente. E a gente até persevera no anonimato. A gente até persevera o anonimato no nosso interior. Mas lá, aliás, no nosso interior não, no nosso exterior. Mas lá no nosso interior, Salmo 139, no âmago, na cerne, na essência, nas entranhas, nos rins, lá dentro, aonde ninguém consegue sondar, só um consegue sondar, só um. Aí ele pergunta: aqui eu estou enxergando algo que ninguém enxerga. Porque você não é aquela primeira pessoa que busca aplauso dos homens, mas dentro do seu coração você se louva, se auto-louva pela sua dignidade, pela sua espiritualidade. Então eu vivo mais ou menos assim: eu ajudo, eu abençoo, mas dentro do meu coração eu falo: tá vendo? Eu pratiquei a justiça. O irmão aqui não foi, eu fui. Não falo para ninguém, só para mim. Tá vendo? O irmão não orou, eu estou orando. Tá vendo? Eu oro mais do que ele. Tá vendo? Eu me consagro mais, eu tenho mais comprometimento do que ele. Você se louva, é uma autoadoração pelas boas obras que você tem praticado. Pode ser isso. Ou a última hipótese, que é a que o Senhor Jesus espera, é que quando a gente se mover em nossa religião, em nossas boas ações de misericórdia e de piedade, é que a gente deseje apenas a aprovação de Deus. Um dos grandes pecados dos fariseus era isso, a necessidade voraz que eles tinham no coração, era uma fome insaciável em busca do louvor dos homens. E aí, querido, o Senhor Jesus vai dizer assim: como podeis crer, vós que recebeis honras um dos outros?
Como é que você vai receber o que o Senhor Jesus está falando, sendo que entre vocês ficam trocando elogios? Entre vocês ficam trocando honras, trocando figurinha. Ah, você é mais santo. Não, mais santo é você. Ah, olha só como você é de Deus. Não, você é de Deus. Ah, olha só como... E a gente vai trocando honras entre nós. E aí Jesus diz: e aí como é que vocês vão receber o meu evangelho, sendo que vocês vivem trocando honras uns com os outros, mas não buscais a glória do Deus único? É interessante, irmãos, porque quando Jesus ele vai falar dos fariseus, ele, de uma forma meio que engraçada, é claro que havia muita seriedade no que Jesus estava dizendo, mas ele vai pintar um quadro meio que pitoresco da situação, com o objetivo de ridicularizar essa atitude deplorável dos fariseus, que gostavam de tocar em trombetas, em qualquer situação que os qualificava, sei lá, santo, religiosos, piedosos. Vamos lá, tem uma caixa de oferta lá na igreja, não tem? Tem. Eu vou colocar o meu dinheirinho lá, hein? Beleza. Coloca um trompetista aqui na frente, aí o cara vai tocando trombeta, coloca a gente aqui do meu lado, põe gente atrás, vamos numa comitiva, precisamos de 10 pessoas, e aí vai, pá, pará, pá, pá, todo mundo olhando. O que é essa voz aí? O que é esse doido aí? É o religioso, está indo para a igreja. Olha como é que ele aplaude, olha como ele quer o louvor dos homens. Olha lá o trompetista, o cara tocando trombeta. E Jesus chega contando isso. Em outras palavras ele diz: vocês não percebem que isso está ridículo? Vocês não percebem que isso está envergonhando vocês mesmos? Olha para mim. Pode ser, irmãos, que nós dentro da nossa religião estamos nos ridicularizando, simplesmente por fazer algo que Jesus nunca mandou a gente fazer, simplesmente por querer o aplauso das pessoas, simplesmente por querer o louvor das pessoas. E eu vou falar uma coisa para você, irmão. Eu estou comigo que Jesus, que o Senhor Deus, Ele sonda as intenções mais secretas do nosso coração. Mas tem coisa que você não precisa nem usar esse artifício da onisciência de Deus, não. Tem coisa que a gente percebe. Esses dias eu fui no monte, irmãos. Meu Deus do céu, que dia que foi? Sexta, né? Aqui em Guarulhos. Eu gostava de subir naquele monte lá, irmãos. Há 15 anos atrás. Eu tenho 34, eu tinha mais de 15, eu tinha 18 anos, 19 anos. E eu subia lá, irmãos, porque era gostoso, porque era sozinho, porque eu sempre entendi que subir no monte é um lance assim de, né, mãe natureza, né? É um lance assim, você está sozinho, você e Deus, tal, não tem aquela chateação. Mas porque é um lugar místico, porque lá é um lugar mais abençoado. Não existe lugar abençoado. O lugar abençoado é onde Jesus está, irmão. É um lugar onde um dia a gente vai. Irmão, mas você chega num lugar e gente, igualzinho essas cidades aí que o pessoal pratica paganismo, andando de joelho e vendendo azeite, e profeta soltando profecia, e os irmãos caem nas profecias, hein? Porque é fácil, você fala a mesma coisa para 20 pessoas, uma você pega, irmão soltando profecia tal, e até o Vinícius comentava comigo que uma falou assim, ó, eu vou subir no monte para orar, para Deus me mostrar os podres do meu pastor. Foi a motivação da irmã, a subir no monte para Deus mostrar os podres do pastor dela. Não é engraçado? Irmão, se tem um povo ridículo hoje, chama-se, eu não vou nem usar a palavra cristão, vou usar religioso, falso religioso. Se tem um povo que não está cumprindo o que o Senhor Jesus pediu, somos nós. Se tem um povo que não está cumprindo o que o Senhor Jesus espera, somos nós. E hoje esse cara fariseu aqui sou eu. Hoje esse cara fariseu aqui é você. E o Senhor Jesus nos chama e diz o seguinte, vem cá. Eu diria que parece até engraçado, mas por se tratar de um assunto sério, é melhor você corrigir. Porque pode ser que você, dentro da sua religião, na igreja, na adoração, você servindo, você não está praticando a religião que eu espero. Você está se movendo na glória, no movimento,
Você está se movendo num sistema que não foi feito por mim, é outra pessoa que inventou isso aí. Irmãos, dentro das igrejas hoje, vamos falar a verdade, irmãos, nós nos movemos muito mais naquilo que os homens inventaram do que naquilo que Deus falou. Tem coisa que o Senhor Jesus não falou nada a respeito daquilo, mas o homem inventou aquilo, então pronto, agora é. Porque o homem está no centro. Não vamos fazer uma campanha de oração na tua casa de 7 semanas que esse mal vai cair. Me fala onde é que está na Bíblia isso? Não tem, pastor? Não, mas tem lá, Naamã mergulhou 7 vezes, mas não fala sobre isso. Jesus falou sobre isso. Mas já que todo mundo faz, a gente faz também. É porque a gente tem um costume, irmãos, de trocar experiência com os homens, de fazer o que os homens esperam, porque o homem está no centro, porque o louvor, a glória, a direção tem sido dirigida do homem para o homem. E o Senhor Jesus está dizendo: a religião do cristão não é essa. A religião do cristão, ele sai de cena e ele coloca um Deus que envia o Espírito Santo e que o dirige da forma, na perspectiva que ele espera. Querido, muita coisa que você quer fazer, o Senhor Jesus tem condenado. E se o homem continuar à frente, você vai continuar em desobediência. E muita coisa que Deus quer que você faça, o teu eu não quer. Mas se o Espírito estiver à frente, mesmo que seja com gemidos inexprimíveis, Ele vai te convencendo e a tua vontade vai saindo de cena. E a glória é mostrada quando prevalece a vontade dEle sobre a nossa, sobre a sua. Quem crê nisso em nome de Jesus? Irmãos, a nossa ansiedade para sermos bem estimados pelos homens é tão infantil que às vezes beira o ridículo. Cuidado com esta infantilidade. O Senhor mandou que fôssemos criança, querido, na inocência. E talvez quando Ele mandou que fôssemos como criança, é porque de repente seríamos um tipo de ser maleável suficientemente para sempre voltar atrás e permitir ser ensinado por Ele. Mas o problema é que essa infantilidade aqui que eu estou dizendo, na verdade é uma infantilidade ensinada pelos adultos. Porque não é interessante? As crianças perdoam com facilidade, mas os homens que sabem tudo não perdoam com facilidade. Repreende o seu filho para você ver. Em frações de segundos ele já está te abraçando. Repreende sua sogra para você ver. Ela vai buscar o óleo preto lá no monte lá. Vai passar na tua cabeça, você vai cair morto. Junto com a amiga do Vinícius lá, que vai orar para descobrir os podres do pastor. Não é, Vinícius? Amém? Então que a gente permita o Espírito Santo em nome de Jesus tirar tudo aquilo que tem sido ensinado pelos homens. Irmão, como é difícil ensinar coisas para quem é velho. Quem é velho aí? Vai estudar inglês para você ver se você consegue aprender. Não tem Deus que te ensine, irmão. Você não aprende. O pastor estava pensando em entrar no inglês, nem entra, irmão, você não vai aprender não. É difícil demais. Mas coloca a criança para aprender. Com 4 anos, 5 anos, ela vai com uma facilidade. Outro dia a pastora falou para mim: meu medo é que eu ensine algo lá no refri e as pessoas não aprendem o que eu quero passar. Eu falei: esse medo eu passo todo dia também. Então é hora da gente quebrar com essa tradição, irmãos, ensinado pelos homens. Quebrar com essa religião que as pessoas vêm nos passando muito tempo, e a gente aprender aqui com Jesus. Eu não estou te chamando para você aprender uma nova doutrina que o Carlos Machado descobriu ontem. A chamada do Espírito Santo é para que a gente ouça aquilo que Jesus falou sempre, aquilo que nunca mudou, aquilo que a gente manipulou porque a gente entrou num lugar que era para ser ocupado por Jesus. E o apóstolo Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 1, versículo 10: porventura procuro eu louvor dos homens ou aprovação de Deus?
Ou estou tentando ser apenas agradável às pessoas? Se ainda assim estivesse buscando agradar os homens, olha o que ele vai dizer: não seria servo de Cristo. Meu Deus, sim. Quem é que nós estamos agradando, irmãos? Em nossa religião? Eu estou aqui para quê? Para te agradar? Você está aqui para me agradar? Eu estou aqui para me auto-agradar? Eu estou aqui para te louvar, você para me louvar? Eu estou aqui para me auto-louvar? Paulo disse: se eu procurar isso, eu não vou ser servo de Cristo. Porque o servo de Cristo não é aquele que faz a sua vontade, mas é aquele que vai fazer a vontade daquele que o enviou. Aleluia! Eu acho isso tremendo, quando Jesus ele chega na lata e ele confronta, ele condena esse exibicionismo, ele condena essa ostentação religiosa. Queridos, tem algo que tem nos atrapalhado hoje, é esse lance do exibicionismo. Liberte-se desta ostentação religiosa. A noiva que se exibe para todos os homens tem traído o seu noivo. Em Efésios capítulo 5, o apóstolo Paulo, ele vai dizer claramente, em Efésios capítulo 5, versículo 25, quando ele diz que os maridos devem amar as suas esposas, e ele vai dizer: assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela, a fim de santificá-la, tendo purificado com o lavar da água por meio da palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, ou qualquer outra imperfeição, mas santa, inculpável. Jesus vem com o seu sangue e nos lava as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Em Apocalipse, a Bíblia fala no capítulo 7, que na visão de João, quando ele viu aquele número imenso de cristãos chegando, ele perguntou: quem são? Esses foram os que vieram da grande tribulação e tiveram as suas roupas alvejadas no sangue do Cordeiro. Jesus não morreu por qualquer coisa. Jesus morreu para que as nossas roupas, para que a nossa vestimenta de roupa fosse lavada no sangue. Mas o problema é que essa noiva que ficou branquinha, ao invés de se guardar, e a palavra-chave aqui hoje é secreto, e ao invés dela permanecer no secreto, porque Jesus purifica a noiva para uma coisa, para quê? Para Ele mesmo. Jesus é lindo. Ele nunca quis um relacionamento você estando sujo. Por isso Ele disse: eu sou limpo, eu sou santo, por isso eu te purifico, para que o nosso relacionamento seja santo. Você vai ser santo porque eu sou o santo. Mas Ele nos purifica e nos coloca numa condição de purificação. Mas agora a gente vai se exibir, mas agora a gente vai se mostrar. E a noiva do Senhor, que deveria permanecer no secreto, quer aparecer nos talk shows. A noiva do Senhor, que deveria permanecer secreta, sendo um exemplo para o mundo, agora quer se contaminar com o mundo. E o grande problema é que quando essa noiva começa a se exibir para o mundo, ela cai nas mãos do mundo. E é por isso que a noiva tem sido refém de um sistema que deseja estuprá-la. E é por isso que a noiva do Senhor tem sido contaminada. E hoje dentro das igrejas ela é usada por mercenários, por falsos profetas, por pessoas que pregam um evangelho movido à ganância, movido ao dinheiro. E ela tem se contaminado de uma forma do qual as suas roupas têm permanecido sujas. E Jesus falou: a culpa é sua porque você tem se exibido demais. A culpa é sua porque você quer viver essa ostentação. E o chamado dele é: eu te purifiquei para que você se guarde para mim. Eu não te purifiquei para que você se contamine com os outros. A noiva não foi chamada para se prostituir. A noiva foi chamada para permanecer o azeite sobre a sua vida, preparada para um dia de encontro. E ostentação religiosa é isso: a gente roubar a glória que não é nossa, que é de Deus.
a gente mudar o ponto de encontro, e o seu ponto de encontro não é com o mundo. Por isso está se aproximando o dia do encontro do noivo com a noiva. E como é que você estará para esse dia? Movendo-se numa falsa religião do qual você é o cara, do qual você é o centro, você vai se perder. Por isso ele disse: então me segue. Deixa eu ser esse instrumento que vai balizar a sua vida, que vai organizar, que vai dirigir a sua vida. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não dividirei a minha glória a nenhum outro ser, tampouco entregarei o meu louvor às imagens esculpidas. Você não precisa roubar a glória de Deus. Esse lance de roubar a glória de Deus é o lance de Lúcifer. Lá em Isaías capítulo 14, versículo 12 ao 15 vai dizer isso, que ele estava lá numa posição de glória, mas ele desejou roubar o lugar do Altíssimo, e por isso foi lançado ao abismo. Se Satanás foi tentado e caiu nesse pecado de roubar a glória de Deus, se tem um pecado que ele vai estimular você, e ele tentou fazer isso com Jesus em Mateus capítulo 4, é roubar a glória que pertence a Deus. Sabe, irmão, mas Deus ele não quer a sua adoração, o relacionamento, para você ficar dando glória, glória, glória a um Deus soberbo, a um Deus que fica no seu trono falando: me adore, eu quero ser adorado, se humilhe a mim. O que Lúcifer não entendeu, e que muitos hoje também não têm entendido, porque tem sido moldado por ele, é o seguinte: você não precisa roubar uma glória que será dada gratuitamente a você. A glória que você dá a Deus hoje, quando o Senhor Jesus voltar, Ele nos glorificará. Por isso o apóstolo Paulo diz que as aflições dessa terra não se pode comparar com a glória que nos será dada. Então Ele vai devolver a tua glória, a fim de que você viva glorificado com Deus que é glorificado. Pare de querer a glória a você, porque essa glória será dada no momento certo. A Bíblia fala em 1 Pedro: humilhai-vos perante a potente mão de Deus, e Ele vos exaltará. Nós não estamos dizendo aqui que Deus nunca vai nos exaltar, mas é no tempo certo, no tempo dEle. Então vai lá, se humilhe perante a potente mão de Deus, e Ele vai te exaltar no tempo certo. Vamos nos mover numa religião cristã, vamos nos mover naquilo que Jesus falou. E a palavra que Jesus vai usar aqui, para identificar esse sujeito que se movia numa religião falsa, é hipócrita. E a palavra hipócrita no grego, upokrates, né? Ela caracteriza um tipo de indivíduo, um tipo de ação, de um ator. Então o hipócrita era aquele ator, isso dentro da cultura greco-romana, era aquele ator que ficava encenando ali, nas praças, nas ruas. A ação dele de encenar era chamada de hipócrita. Olhe para mim, querido. E se Jesus falasse no íntimo do meu coração que eu sou hipócrita, que a minha oração é encenação, que a tua espiritualidade é só uma interpretação, que a minha doação, que os presentes, que as dádivas, que a misericórdia é encenação, aquilo não passa de uma encenação mal feita, não é digna nem de Oscar. Nós não enganamos nem as pessoas. Talvez Jesus ele quer nos confrontar nessa noite e dizer que a nossa religião, querido, não tem passado de uma mera encenação. O que Jesus fez na cruz não foi encenação. O que Jesus fez na cruz não foi um teatro. Então acho que a gente precisa se cobrar e parar de viver esse teatro dentro da igreja. A gente precisa parar com esse fingimento, irmãos, de achar que nunca é pra gente o que o Senhor está falando. Porque se a gente entendesse que aquilo que o Senhor está falando fosse pra gente, a gente pelo menos se esforçaria para se cobrar e falar: eu vou fazer isso. O problema com o hipócrita religioso é que ele trata a igreja como se fosse um palco, e eles executam um papel utilizando máscaras. Ele executa um papel
utilizando uma identidade falsa. E logo essa representação ela começa a enganar algumas pessoas. E o pior, engana ele mesmo. Você não precisa ir no mundo para encontrar pessoas enganadas, não. Basta você entrar dentro de uma igreja. Se nós não entendemos que esse recado aqui é para nós, irmãos, se a gente viver lendo a Bíblia achando que o que o Senhor Jesus falou no Sermão do Monte é sempre para alguém que não veio, nós seremos enganados. Lembre-se que a palavra tem um objetivo: nos lavar. Tem algo que ainda está sujo na sua vida. Não sou eu que estou dizendo. Tem algo que ainda está sujo na minha vida. Tem algo que ainda não está de acordo com uma noiva purificada. E Ele está nos chamando. Vamos. Olha o exemplo que o Senhor Jesus dá. Quando a tua mão direita ajudar, que a tua mão esquerda não fique sabendo. É fácil entender, irmãos, o princípio que há por detrás dessa parábola. A mão direita dá e a mão esquerda não sabe. Ele está falando de dois órgãos que estão ligados ao mesmo corpo. Então Jesus não está falando, olha, quando a tua mão direita der, não deixe o olho do outro irmão ver. Não, Ele está falando que quando a tua mão direita dar, a tua esquerda. Ou seja, Ele está chamando a atenção para mim, para o meu interior. A mão direita é a mão da atividade, a mão da esquerda é aquilo que observa. Opa! Quando você está em atividade, o que é que o teu coração observa? Quando nós estamos em atividade, o que é que a nossa consciência diz a respeito daquilo que a gente está fazendo? Porque é interessante, porque como a mão direita tem muita atividade, pode ser que por ela trabalhar e aplaudir tanto, ela coloque em desmerecimento agora a mão esquerda. Está vendo o tanto que eu faço? Você, mão esquerda, não tem tanta utilidade. E é isso que a gente faz numa religião hipócrita. A gente se acha tão santo, mas tão de Deus, mas tão santo, tão de Deus, que agora a gente tem a autorização que não sei por quem foi dada e a gente começa a julgar. E a mão esquerda, que não faz tanto assim, é julgado pela mão direita, que acha que faz muito. E a mão direita do irmão, que é muito santo, porque o irmão sobe no monte, porque o irmão é espiritual. Olha a rede social dele, só tem coisas espirituais. Então ele se sente no direito de olhar para a mão esquerda e falar: é pecadora, não faz nada. Jesus falou: não, a mão direita não pode comprometer a mão esquerda. Se nós pertencemos ao mesmo corpo, então a mão direita vai servir a mão esquerda. Aleluia. Irmão, dentro da nossa religião, quantas pessoas nós inferiorizamos por nos acharmos os mais certos? É hora da gente bater no peito e se achar pecador. E se tem alguém que a gente acha que não está certo, nós vamos servi-los no amor. Nós vamos servi-los como Cristo. Amém. Esse é o papel da verdadeira religião ensinada por Jesus. É possível transformar. O Senhor Jesus falou essa frase no meu coração, coloca aí. Olha essa frase, irmãos. É possível transformar um ato de misericórdia em um ato de vaidade, de modo que a motivação principal não seja o benefício da pessoa que recebe a oferta, mas o nosso próprio ego. Pode ser, irmão, que quando você está ajudando muito alguém, o benefício não é a pessoa que está sendo ajudada, o benefício é você massageando seu ego, mostrando: eu fiz, eu quero aplausos, eu sou espiritual, eu sou de Deus. Nós oramos nas praças, nós vamos nos asilos, nós oramos 24 horas. Como sem a gente perceber, nós vamos nos tornando um ator, e a gente encena adoração. Tem gente que encena tão bonito na igreja, irmão. Ora, adora, cai no poder, recebe dentes de ouro. Nada contra receber dente de ouro. Se Deus me desse um dente de ouro hoje, eu venderia para pagar uns boletos que estão lá em casa. Por isso Ele nem dá. Mas a gente encena que é uma beleza, irmãos. Espiritualidade, como a gente encena isso? E ele pergunta: para quem é essa espiritualidade aí? É para mim ou para você? Você está dando essa espiritualidade para intimidade comigo, para eu te preparar para o encontro, ou é para você mostrar para as pessoas? Amém? John Stott vai dizer: não devemos ser autoconscientes da nossa esmola, pois essa atitude rapidamente deterioriza a injustiça própria.
Então quando você começa a ter muita consciência, ó, eu ajudei ele, então você começa a falar aquilo como justiça própria. Não, eu ajudei, eu fiz. Cara, quando você ajudar, esquece que você ajudou. A recompensa agora não é sua, Deus é quem te recompensará. O que temos que entender, irmãos, que nós temos que procurar ajudar os necessitados, ser misericordiosos com eles, e não visualizar, irmãos, o louvor dado pelos homens, nem um alicerce de autoaprovação, onde, bom, eu fiz o que devia fazer, pronto, missão cumprida. Mas é fazer aquilo que nós somos chamados a fazer e esperar a aprovação do único que é capaz de nos recompensar, que é Deus. O Calvino vai dizer que você tem que ficar satisfeito. Você tem que ficar satisfeito de saber que Deus é a sua única testemunha. Olha o Calvinão, velho. Quando você fizer algo que ninguém viu, o céu está aqui, ó. É nóis, mano. E você só mas ninguém viu. Como ninguém viu? Eu creio que alguém viu. Até nas nossas práticas mais básicas a gente quer ser exibicionista, irmão. Outro dia, não foi aqui não, então eu vou ter liberdade para falar, tá? Porque é bom a gente evitar de falar para não colocar ninguém em constrangimento. Mas uma vez o irmão falou assim para mim: pastor, eu estava magoado com o irmão, o senhor deu uma palavra de perdão, eu chamei o irmão, está eu e ele aqui na frente, e eu vou pedir perdão para ele na frente do senhor. Por que na minha frente? Porque o senhor é homem de Deus, é o anjo da igreja. Quando falo de anjo da igreja eu já quero quero dar um rasante, irmãos. Eu sou anjo? Não sabia que tinha um anjo moreno, não. Sou o primeiro. Então você quer pedir perdão então? Quero. Quer pedir na frente de todo mundo também, irmão? Você mostrar que o irmão sabe perdoar? Que frase, hein? Põe o Calvinão, hein? Que frase, hein, irmãos? Põe o Calvinão, hein? Aí. Devemos ficar satisfeitos por termos Deus como a única testemunha de nossa misericórdia. E é por isso que a gente vive desmotivado, irmão. Ai, pastor, estou numa desmotivação lá com a célula. Tá, né, irmão? E com a tribo, então? Vixe, nossa mãe. Nossa, com a igreja, então, nem se fala. Estou com a desmotivação de servir a Deus, lógico, irmão. É porque você tem colocado a testemunha da sua misericórdia às pessoas. E as pessoas não querem saber te elogiar, porque é uma guerra de interesse, elas querem ser elogiadas. Quem fez a música melhor, eu ou ele? Se foi eu que fiz, então eu fiz a melhor. Quem fez? Então a dele é melhor que a minha. Não, a minha é melhor que a dele. Quem é a comida? Minha comida é melhor que a dele. Casa, a minha é melhor que a dele. As pessoas são interesseiras. E aí você entra nesse jogo. A igreja entra nesse jogo. A disputa. Qual a igreja é melhor? Qual a igreja tem a parede mais preta? Agora é a moda ter parede preta. Qual a igreja tem a parede mais preta? Outro dia um pastor teve a cara de pau de ligar para mim e falar de parede preta, irmão. Machado, onde você comprou a tinta aí? Que tinta, irmão? A tinta preta. Pra que você quer saber, irmão? Mano, tua igreja é fogo puro, cara. Essa parede preta aí. Eu falei, ué, a parede preta que é ungida, então? Eu falei, ué. A gente quer saber qual é a mais moderna, qual é que tem mais luz, qual é que tem o melhor louvor. Qual é que... Aí a gente fica nesse jogo. Vamos compor uma música aqui para Deus. Ah, não ficou boa. Então pega da banda lá dos Estados Unidos, Reckless. Nossa, mãe, essa fez sucesso lá. Canta aqui porque vai fazer sucesso. É isso que a gente quer, irmão. A gente quer fazer sucesso, a gente quer fazer negócio, a gente quer fazer barganha. Tô falando de mim. Não sei se você está assim também. Estou aqui hoje como pecador. A gente quer isso. Deus não é suficiente como nossa testemunha. Também eu não vejo ele, né? Pois é. E por isso, por não ver ele, então vamos fazer esculturas que se pareçam com a gente. E aí hoje a igreja está muito parecida com a gente.
Aí hoje o reino de Deus está muito parecido com a gente, está moderno, ou está tradicional. Não. Se essa aqui quer ser uma igreja, ela precisa ser parecida com Jesus Cristo. Aleluia. Você crê nisso em nome de Jesus, irmãos? Levanta a mão, aleluia, dá um brado aí em nome de Jesus. Portanto, irmãos, permanecei firmes, e que absolutamente nada vos abale. Dedicai-vos dia após dia à obra do Senhor, plenamente conscientes de que no Senhor o vosso trabalho jamais será improdutivo. Incansavelmente. Nós não estamos falando de um crente que às vezes não vai ter aflições, lutas, cansaço. Nós estamos falando de um cristão que vai ter aflições, que vai ter luta, mas ele vai estar ali incansavelmente, superando cada situação, cada momento, porque o trabalho que ele está executando não é para as pessoas, é para Deus. E é por isso que Jesus chamou e falou assim: a recompensa é dada a vocês, porque tudo que vocês fizeram a esses pequeninos, vocês fizeram a mim. Aleluia. Você tem consciência de que você no exercício da sua religião, mesmo se relacionando com as pessoas, está fazendo algo a Deus? Essa consciência que nós precisamos ter. Mas o problema, querido, é quando o mal, a síndrome de Babel tem entrado também na igreja. Pelo fato do mundo ter sido destruído pelo dilúvio, os homens agora decidiram e disseram: vinde, construamos uma cidade cuja torre, o ápice, penetre os céus. As mãos desses homens queriam fazer algo que chegava onde Deus chegou, onde Deus estava. Será que a nossa instituição, a nossa igreja, as minhas motivações não é movida por um sentimento megalomaníaco, e eu quero construir algo para mostrar: olha o que eu fiz, olha a igreja que esse cara construiu, olha o império, olha a empresa, olha o ministério dele, olha a vida cristã dele, olha as obras dele. Síndrome de Babel. E mais, e dessa forma o nosso nome será honrado por todos. Eles queriam o nome no lugar do nome de Deus. E jamais seremos dispersos pela face da terra. O contrário do id. Porque o id multiplica sobre a terra. Nós não queremos. Nós não queremos cumprir esse mandamento. Queremos ficar aqui. Queremos o conforto de permanecer na posição de honra. Que eu e você hoje, em nome de Jesus, façamos agora uma reflexão, queridos, uma oração, e a gente convença a nós mesmos que, se vamos viver uma religião, que seja a religião santa, aquela que Cristo espera, aquela que faz os homens serem misericordiosos e piedosos, não porque procuram aplausos, não porque querem tocar trombetas e se expor ao ridículo aos que estão vendo, mas porque tudo que fazem, todas as boas obras são feitas para que sejam luz, para fazer com que todos os homens glorifiquem a Deus. Amém. O que é que esta ministração te confrontou? Ore agora em nome de Jesus.